Ana Paula Assunção, 63 anos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana Paula. Quem é Ana Paula Assunção? Em descoberta, em permanente descoberta. Não me defino, estou-me a definir ainda. O que é isto do envelhecer para si? É uma viragem na nossa vida que a gente leva tempo a encarar, porque achamos que estamos meio jovens, não, estamos meio idosas e estamos idosas. Mas essa viragem custa um bocado. Custa. Porque a gente aos 50 anos ainda temos muita atividade, muitos sonhos, ainda vamos a noites, a noitadas, a festas, ainda comprava saltos altos, agora não. E olho-me ao espelho e comecei a ver aqui as rugas como a minha mãe tinha. Chegou a tua altura, Ana Paula. O que é que vais fazer agora? E que peso têm as rugas e os cabelos brancos na aceitação? Graças a Deus estou viva. Bem. E o que é que nós conseguimos, apesar de perdermos algumas coisas, que são evidentes e se calhar são mais notórias do que os ganhos, o que é que acha que se ganha com a idade? Independência. Espiritual e física. Posso dizer não, não me apetece, não me importo, não me ralo, não me interessa o que tu pensas, já não tenho que ser socialmente correta, não sou obrigada a isso. Posso impor limites, que não podia antes, e pensar, gosto muito de mim. Acho que antes não tinha tempo para isso tudo. Embora sempre tenha tido aquele amor próprio de me cuidar, mas interiorizar isso não tinha tempo. Quando sentimos que estamos a passar aquela fase do já somos velhos para ser novos, Foi essa fase. como é que conseguimos ultrapassar isso? O que é que nos traz? Há algum clique? Sente que é uma coisa geral ou que cada um tem o seu processo? Eu acho que cada um tem o seu processo. O meu, eu via meio jovem, de um dia para o outro via meio idosa. E a lembrar umas palavras do meu neto aos meus 50 e poucos, que ele perguntou-me o que era a meia idade, devia ser assunto lá na escola. E eu disse, é ser meio jovem. E ele olhou para mim com 6 anos e disse, não, avó, é ser meio idosa. E eu fiquei a pensar. E lembro-me disso muitas vezes, sim, eu estava a preparar a estrada para o ponto em que estou e aceitar. Primeiro, estranha-se, eu quando vim para buscar me estranhei, eu disse, estou aqui, eu saí de aulas de Zumba com 50 e tal anos, dos jantares da Zumba, irmos à discoteca, e estou aqui agora. Bem, ok, bem-vindo, vou aproveitar. Acho que esta escola é o máximo. Tem-me feito muito bem. Talvez tenha-me ajudado a levar o barco. Porque muitas vezes a gente, mesmo com esta idade, não nos carregamos só a nós mesmos. Ainda temos de ter força para nós e para muitos outros, que às vezes nem se apercebem. O que é que acha? Qual é a ideia que acha que a sociedade tem das pessoas mais velhas? Má. Má. Muito má. Descartável mesmo. Então, acha que nós somos uma sociedade que romantiza o envelhecimento, dramatiza o envelhecimento ou normaliza? Normaliza. Opá, está na idade, lara, ao canto. Não se valoriza o mais velho. Eu lembro-me de, por exemplo, a minha paixão pela leitura que eu tinha desde a infância. Eu lia, era daquele género de ler e reler, porque não havia dinheiro sempre para livros, mesmo usados, que havia as livrarias de livros usados. E a paixão, essa paixão pela leitura, foi-me dada por uma senhora de 90 anos, na altura, que eu lhe chamava avó. Ainda hoje é a minha avó, não é? E foi essa senhora que me incutiu a paixão pela leitura. Ela também já não via bem, conforme eu hoje não leio porque não consigo ver, e então ouvíamos, naquela altura o rádio dava livros tipo rádio novela, e então ouvíamos no rádio e eu lia tudo. Portanto,
Eu aprendi a viver com os mais velhos, gostava de os ouvir, gostava das histórias, dos ensinamentos. Tanta vez que eu me lembro dela. Tanta vez. O que é que acha que os mais novos ganham se conviverem mais com os mais velhos? Aprendem, sobretudo, a essência da vida, o que é realmente importante. Nós próprios só aprendemos agora. Aprender a parar um minuto às vezes, tirar uma foto a uma flor, ver uma criança a rir, um animal que faz uma graça. Às vezes é um segundo e anima-nos o dia, mas nós não paramos e acho que isso os mais novos necessitam. O que é que são memórias? É aquilo que melhor temos. Não trocávamos por nada. Nada, são tão nossas. São elas que nos dão força, são elas que nos acalentam, mesmo aquelas que doem porque foi amor. E isso é a força maior do mundo. Não há. Essas memórias são doces. E acho que com a idade acentua-se ainda mais, porque agora a gente tem compreensão para pensar porque é que o pai agiu assim, porque é que a mãe agiu ali, porque é que essa senhora que era a minha avó dizia isto, fazia isto. E pessoas avançadas para a altura. Fui abençoada nisso. Pessoas mais velhas e muito avançadas para a altura. Livres, mulheres livres. O que é ser avó? É um amor que ultrapassa tudo o que é racional. Nós não fizemos aquela criança, não a gerámos, não a amamentámos, mas ela é nossa. Acho que é mais nossa do que os nossos filhos, porque nós vamos estar muito menos tempo com eles do que os anos que vivemos com os nossos filhos. E então elas são aquilo que nos permite, aquilo que com os nossos filhos tínhamos que ser adultas. Com as crianças podemos voltar a ser crianças e é tão bom. Eu tenho que falar na quarta-feira com a minha neta. Eu já não via uma joaninha vermelhinha há anos. A minha neta viu uma numa árvore que tinha sido cortada por causa da tempestade. E ela viu, e então estávamos as duas de rabinho para o ar a tentar que a joaninha viesse para cima da folha para se poder tirar fotos. E naquele momento foi a magia. Foi uma arca do tesouro para as duas. E depois fomos à praia. Quando voltámos, ela imediatamente a dar-me a mão para irmos ver a joaninha. E a joaninha lá estava. É um momento mágico. É mágico ser avó. Se pudesse escolher uma palavra entre tantas que tem o dicionário, qual seria e porquê? Amor. Amor universal. O amor que une o céu e a terra vem unir o passado ao presente e projetar no futuro, sem dúvida. É a esperança que eu tenho. Se pudesse escolher uma história da sua vida, algo que a marca, que se lembra com regularidade e que queira partilhar connosco, qual seria? Ficar sem o meu pai aos 10 anos. É uma dor que nunca consegui ultrapassar. Nunca chorei, nunca fiz o luto. Daí está o passado a projetar no presente e ir para o futuro. Acho que o amor nunca acaba. Fica cá sempre. Mas é uma dor. Mas também é o amor, aí está. Se me dessem a escolher entre ter outro pai até mais tarde, eu queria aquele, sem dúvida. Qual é a importância das pequenas coisas? São gigantes. As pequenas coisas são o mais importante que a gente tem na vida. E é pena que a gente só se aperceba disso
quando já tem menos tempo para a frente do que aquele que ficou para trás. É pena, mas ainda estamos a tempo. Cada vez mais a tempo. O que é que fazes hoje em dia que queria ter feito quando era mais nova e que não teve oportunidade? Olha, eu sempre disse, quando for mais velha, vou ler muito. Vou ter tempo para ler muito. Eu sou a tal que lia no comboio, já com filhos. E pode trabalho, mas a vista não permite. Não faço planos, não quero. Deixa a vida me surpreender. Tem que ser qualquer coisa relacionada com amor e natureza. Mesmo o meu próprio amor. Porque eu consigo ser feliz sozinha. Há bocado estava a olhar a ver se via o eclipse, que diziam que era aos 45, mas não vi nada. Não, é a vida é que manda. No próprio dia tudo muda. Então para quê planos? Não. O que é que não pode faltar num dia ideal para si? Bem, vou dizer uma coisa material, que é aquilo que eu acordo sempre. O meu primeiro café da manhã. Para mim, café é vida. Quando acordo, bebo o meu leite e o meu café. Isso não prescindo em lado nenhum. E depois, dia ideal, se puder, é ir passear. Gosto sempre de ver uma coisa que ainda não vi. Não gosto de estar em recintos fechados, talvez por isso não gosto do mau tempo. É bom quando a gente volta a ver se as florzinhas já nasceram, se o mar como é que está, a areia, sentir a areia nas mãos. Para mim é o dia ideal. Como é que gostava de ser lembrada? Que o amor continua sempre, se acreditarmos. Embora seja diferente para todos nós temos um modo diferente do olhar, mas que vejam um pouco através desses olhos. Porque o amor não é o amor físico, é o amor universal, o nosso próprio amor a nós mesmas, à vida, aos nossos dias, às nossas pessoas, à nossa natureza, isso tudo é amor. Dar um conselho a quem legisla, o que é que diria em relação ao envelhecimento? Deixem os velhos viver. Deixem-nos viver. Às vezes faz-me a impressão que o velhote vive sozinho acima do monte. Se calhar está feliz assim, não quer estar num lar enquanto puder andar, não é? Está nas raízes dele. Deixem-nos viver, deem um mínimo de condições, mas deixem-nos viver. Não os ponham para morrer. Dizem que são contra a eutanásia. Hipocrisia, a gente olha para o interior de um lar, eles ali estão todos à espera do momento, sem fazerem nada, sem virem sequer à rua. Já passei por lares riquíssimos, com jardins enormes, e os jardins estão vazios. Não. Devemos dar dignidade aos nossos velhos e aprender com eles.